Meu nome é Josiane Antunes Andrade, tenho 43 anos, sou casada há 27 anos, esposa do Claudinei, tenho 3 filhos. Tenho um netinho também que mora comigo, mora aqui junto com o pai e a mãe, junto com a gente. Sou confeiteira por curso, né? Fiz curso de confeitaria e tudo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é doces, adoçar a vida das pessoas. E sou cozinheira porque trabalhei no buffet. Então assim, eu sou autodidata, aprendi na prática mesmo ser cozinheira. Meu diploma é de confeiteira, chefe confeiteira, mas eu trabalho mais como cozinheira. Trabalho dentro do movimento de Capelinhas, da Arquidiocese de Curitiba, já fazem 13 anos. Capelinhas? Então, entrei dentro do movimento das Capelinhas porque eu me mudei para esse bairro. Eu não conhecia ninguém no bairro e aqui é uma região meio colonial, assim, as pessoas não... são vizinhos e todos se conhecem, a grande maioria são parentes. E como a gente veio de fora, eu não tinha contato com essas pessoas. Começou a passar a capelinha, a pessoa perguntou se eu queria, dividiram o setor e eu fui convidada a participar dentro do movimento de Capelinhas, sem conhecer absolutamente nada, nem o carisma, nem a identidade, absolutamente nada do movimento. E a pessoa que me convidou, uma mensageira já, não digo aposentada, uma vez a mensageira sempre mensageira, mas uma pessoa que não trabalha mais dentro do movimento. E ela falou, você tem o perfil da mensageira. E eu perguntei para ela qual é o perfil da mensageira. Ela falou, é aquela pessoa que fica em casa e cuida dos filhos. Ou seja, aquela pessoa que não trabalha fora, que tem alguns horários disponíveis, embora eu não sabendo nada, praticamente nada da Igreja Católica. Porque eu sou católica há pouco tempo. Eu me casei na Igreja Católica quando eu tinha 16 anos, me batizei, me casei, batizei meu filho mais velho, e um ano depois eu fiz a primeira Eucaristia e eu me afastei da igreja. Por N motivos. Criação de filhos, tudo era complicado, você não tinha carro para se locomover, aquelas coisas. Quando eu me mudei para cá, meu filho começou a catequese. E eu ficava indignada em ver os pais largarem os filhos na frente da igreja, para irem na missa e irem embora. Então aquilo me incomodava. E eu falava, isso não pode ser normal. Porque durante muito tempo eu gostaria de poder comungar e não podia porque eu não tinha sacramentos. E aquelas pessoas todas tinham sacramentos e não tinham esse prazer, essa alegria em poder comungar com a comunidade, em poder receber o corpo de Cristo. E aquilo me incomodou e eu comecei a participar da igreja, da comunidade. Então, além de mensageira, eu comecei a participar de missas, ir mais tempo durante a igreja e ajudar em uma festa ou outra. Aqui a comunidade é bem atuante em festas, em eventos, então assim é a comunidade que faz a mão de obra mesmo. E eu comecei a atuar ali. Ali eu conheci o pessoal do buffet, qual eu me tornei cozinheira, que me ajudou muito durante a construção da minha casa, a educação dos meus filhos, Finais de semana eu trabalhava no buffet. Foi dentro da igreja que eu conheci esse dom de serviço. E daí eu tive que fazer uma opção. Nos últimos 6 anos, entre ficar no buffet e trabalhar ou ficar com o movimento de Capelinhas, porque me toma muito tempo o movimento de Capelinhas. A gente estando dentro da diretoria da Arquidiocese, são muitos compromissos, Hoje eu não trabalho no buffet, não trabalho como cozinheira por esse motivo, porque eu estou trabalhando no movimento de Capelinhas. A partir do momento que eu deixe a coordenação, aí eu vou ter mais tempo, voltarei ao buffet muito provavelmente. E esse fato de ver aqueles pais largando os filhos na frente da igreja me incomodou e eu comecei a participar e comecei a me inteirar. Só que eu não entendia os ritos. Por a minha catequese ter sido assim um pouco falha, eu não entendia os ritos da missa. Então eu ficava muito perdida e eu comecei a estudar. Mas estudar em casa. Estudar fazendo cursinhos, pequenos cursos de liturgia, um cursinho aqui, uma formação ali. E eu comecei a participar de formações dentro do movimento de Capelinhas, estudando os documentos da igreja, documento de Aparecida, e tantos outros que a gente tem, documentos do Papa, tudo, encíclicas e bulas. E eu comecei a estudar e comecei a me interessar, porque quanto mais eu estudava, mais eu gostava, mais eu achava lindo, mais me transformava a vida com mais calma, mais paciência,
mais clareza do que eu devo fazer, mais consciência do que ser mãe, do que cobrar como mãe, como ser humano. Começou a me ajudar a ser um ser humano melhor. A partir do momento em que eu começo a perceber isso, eu começo a passar isso para minha família, para os meus amigos, né? Para as pessoas do meu convívio, minha comunidade, meu setor aqui. E assim, meu trabalho dentro da igreja começou através do movimento de capelinha, sendo uma mensageira. Mesmo sendo uma católica distante da igreja, ele me trouxe, ele me arrebanhou lá fora e me trouxe para dentro da igreja. Com a igreja? Então, minha caminhada na igreja começou assim. Eu nasci numa família que participava da Assembleia de Deus, né? Meus pais eram evangélicos da Assembleia de Deus. Meu pai faleceu e a minha mãe não ficou muito à vontade dentro da igreja, então ela se afastou, tinha 3 filhos pequenos para cuidar. Depois a gente participou também de uma igreja chamada dos Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a gente ficou lá mais ou menos, acho que uns 4 ou 5 anos também. Também ela se afastou da igreja porque ela se casou com o meu padrasto. O meu padrasto era um católico, minha mãe não. E ele ensinou esse caminho da igreja pra gente. Ir na igreja, ir na missa, né? Embora a gente, nem eu nem meus irmãos tivessem sacramentos, a gente participava. A gente se mudou também num bairro e daí a turminha da rua participava do grupo de jovens. Todos eles tinham feito o crisma e daí depois do crisma meio que automaticamente você participa do grupo de jovens. E nós tínhamos a mesma idade, então a gente participava meio que pra folia, pra bagunça, pra acompanhar. E ali a gente começou a se apaixonar, a gostar, né? E daí houve também o afastamento, acabou aquela turminha, uns começaram a passar em vestibular, outros, né, casaram, que foi o meu caso. Eu engravidei aos 16 anos, e saí do grupo de jovens e me afastei da igreja. Só que a minha sogra é uma católica praticante, então ela pediu, né, que a gente batizasse o bebê. E daí eu falei, mas eu não posso, porque eu não tenho sacramentos. Então, a partir daí, eu comecei a minha caminhada na igreja católica. Eu fui atrás do sacramento, me batizei meu filho, me casei. Um ano depois eu fiz a primeira Eucaristia e saí. E daí comecei tudo de volta a partir da catequese. Essa foi a minha caminhada, que eu falei que era diferente. Você dava catequese ou você entrou como adulto na catequese? Eu fiz catecumenato. Eu fiz aqui na minha comunidade. E é uma história incrível, porque assim, mesmo eu, sendo católica, sendo batizada, tendo a primeira Eucaristia, eu já trabalhava como mensageira. Antes de eu ser batizada, eu já participava da igreja católica no grupo de jovens, mas eu não tinha nenhum sacramento. Depois me casei, me batizei, me afastei e voltei por causa do meu filho, dos meus filhos, né? Mas o mais velho que fazia a catequese. E eu só comecei a acompanhá-lo, para não deixar ele sozinho. Porque se para mim, adulto, era difícil ficar num bairro onde todo mundo se conhece, você é um peixe fora da água, eu imagino uma criança, né, de 9, 10 anos que entra, escola nova, igreja nova, ninguém conhece. Então eu acompanhava ele para que ele não se sentisse tão desconfortável. E eu comecei a trazer tudo aquilo que eu tinha tido na adolescência. Aquilo retornou para mim. Aquele ânimo, aquela vivência, aquele gostar de estar dentro da igreja, de estar presente com outras pessoas, estar em comunhão. Então, aí ele me trouxe tudo isso, né, a partir eu nunca fui catequista. Em 2012 foi o primeiro ano, 2011 foi o primeiro ano do catecumenato na minha comunidade. Até então não tinha catequese de adultos. E eu me matriculei e fui. E daí, meus filhos todos já tinham, né, primeira Eucaristia, meu filho mais velho já tinha crisma, inclusive, porque em 2012 ele tinha 17 anos, 18, 19 anos já. E ele é meu padrinho de crisma. Então, quando eu me crismei, o meu filho que se batizou no mesmo dia que eu, foi meu padrinho de crisma. Então, assim, é uma história assim, bem gostosa. E daí eu fiz o catecumenato, catequese para adultos. Então, por isso eu acredito muito na catequese de adultos. Porque quando você é criança, você faz o caminho da catequese. É normal, é natural. Então, se você é de uma família católica, praticante. Mas às vezes fica sem sentido, porque é mecânico, né? Lógico que é importante, é de máxima importância você ensinar isso, mas fica uma coisa mecânica. E quando você é adulto, você é um adolescente maior,
você, além de você buscar os sacramentos, você busca realmente, você consegue entender a essência do amor, a essência do perdão, a essência da doação. Né? Então isso eu acho muito mais importante do que você simplesmente ter os sacramentos. É você viver. Na minha comunidade eu sou voluntária, né? Eu trabalho nas festas, trabalho em eventos, eu sou voluntária e sou auxiliar de mensageira. O porquê eu não sou mensageira? Aqui na nossa comunidade a gente usa normalmente 2 mensageiras, uma mensageira e uma auxiliar. Pelo fato de eu coordenar o movimento de capelinhas da Arquidiocese, esse é o meu cargo, eu fico com a agenda muito cheia. Então, de repente, tem um grupo de reflexão que eu não posso participar, de repente tem uma novena de Natal que eu não posso ir, um terço na gruta da igreja que eu também não posso ir porque eu estou em outra reunião. Então, daí, eu não sou a mensageira, eu sou a auxiliar. Auxilio nas novenas, eu ajudo ela dentro das visitas, né, que a gente tem que fazer na comunidade, as visitas missionárias, uma pessoa nova que chega no setor, então a gente vai visitar, um bebê que nasce, a gente faz isso. Esse é o meu papel dentro da minha comunidade. Na Arquidiocese, eu coordeno o movimento de capelinhas, não sei se você conhece, aí são as nossas diretrizes, é um movimento que leva as capelinhas de casa em casa. Então esse movimento ele é composto por uma diretoria. A diretoria é o assessor eclesiástico, que o nosso é o Padre Regis, a presidente, que sou eu, a vice-presidente, que é a Carmen, que mora na paróquia do Portão, e daí tem 3 coordenadoras de região, qual a arquidiocese é dividida. Região Norte, Região Sul e Região Centro-Oeste. Então cada região tem uma coordenação. Dentro de cada região tem setores, né? São 5 setores dentro de cada região. E cada setor também tem uma coordenadora. Por quê? Porque são 10 mil em Curitiba. Então é muita gente para que uma pequena equipe. Então essa equipe é uma pirâmide e ela vai deslanchando até chegar às comunidades, a todas as comunidades. Então eu coordeno isso. Além de coordenar o movimento de capelinhas, eu coordeno também a comissão dos movimentos eclesiais, que é uma comissão criada em 2016 pela Arquidiocese de Curitiba, que compõe vários movimentos dentro da nossa Arquidiocese. Então, movimento de capelinhas, a RCC, né, Renovação Carismática Católica, o Apostolado da Oração, Federação Mariana, Legião de Maria, os focolares masculino e feminino, as mães que oram pelos filhos, Vigília de Mães, o Terço dos Homens, o Cursílio, oficinas de oração e vida, e tem Caminho Neocatecumenal também. Então, assim, são vários movimentos de espiritualidade eclesial. Né? São movimentos que não são fixados dentro da paróquia. Eles se reúnem muitas vezes dentro da paróquia, mas o papel deles não é pastorar dentro da paróquia, é buscar, é sair. Né? Então a gente faz missão, a gente faz grupos de oração, traz pessoas que não frequentam a igreja, por exemplo, fazem as oficinas, que daí é um serviço. Eles têm uma oficinista, ela vai te dar uma palestra e você vai começar a participar daquelas oficinas. São 10 encontros, 12 encontros, se não me engano. Dá mais ou menos uns 6 meses de encontro. E daí você faz esse curso de oração, que é para você se entender. É uma coisa pessoal. Às vezes a oficinista, ela não participa da comunidade. Então ela não está fixada dentro de uma paróquia, mas ela sai. Né, esse é o papel dos movimentos, diferentemente dos papéis da pastoral, que é a catequese, que fica lá dentro da igreja, tem a sua sala, tem os horários preconizados, mas a pessoa tem que sair da sua casa e ir até lá, procurar esse trabalho, esse serviço. Os movimentos não, os movimentos eles estão dentro da paróquia, mas eles saem, eles vão até aquelas famílias que muitas vezes não vão na igreja. Esse é o papel. Então, o valor cristão da gente, para mim, é não ter eu como a liderança, não ter eu como o ícone, né? A gente trabalha em prol de Cristo, cristão. Então, assim, independente da minha bandeira, que é o movimento das capelinhas, eu coordenando os movimentos eclesiais ali, essa comissão, eu não posso olhar só para o meu movimento, eu tenho que olhar para outros movimentos também, eu tenho que olhar para a RCC e entender a identidade e o carisma deles, porque todos os movimentos são diferentes, porém, todos são cristãos.
Então assim, o valor cristão eu acho que vai aí. Todo mundo é diferente, não tem um ser humano que seja igual na face da terra. Mas se você tem um valor moral cristão, você é uma pessoa de bem, você acredita em Cristo. Então assim, eu acho que esse é o valor cristão. Ano passado a gente teve ano retrasado, foi em 2017. Em 2016 a gente fez uma lembrancinha que era um copo, para as pessoas não usarem mais o copinho descartável. E daí uma pessoa perguntou assim, mas por que isso? Se todo mundo usa copo descartável? Eu falei, porque você não leu que, né, o Papa Francisco escreveu lá uma bula sobre a gente cuidar do meio ambiente? É um documento da igreja. Então você não leu? Ah, eu li. Falei, lá não diz que a gente tem que evitar, né, o desperdício de materiais. O copinho descartável é um desperdício de material. Numa formação que você vá, que tenha 1000 pessoas, se cada copinho de água que você for tomar, você jogar, no final do dia tem 5, 6 mil copinhos jogados. Um ou outro vai se perder, um ou outro vai para o bueiro, um ou outro vai para o rio. Então assim, se a gente puder evitar levar o nosso copinho, já é uma maneira, uma iniciativa de que se você faça, que você melhore, digamos assim. Não vai salvar o mundo, mas vai melhorar. Passado uns 2 meses, essa senhora me ligou. Eu quero o telefone. Da onde você mandou fazer os copos? Eu nem perguntei, porque tem muita gente que manda fazer para aniversário, né? Passado mais 2 meses, ela me mandou um copinho. Ela falou, a gente mandou fazer. Por quê? Porque eu fui com a sua ideia para o nosso pároco e o nosso pároco aceitou. E ele mandou colocar o nome de cada pessoa e cada pessoa tem o seu copinho dentro da igreja. Ou seja, é uma coisa pequena diante de um universo de maneiras que você pode evangelizar, mas é uma coisa bem prática. Aquela pessoa conseguiu entender a partir de um momento que ela teve comigo, que é uma maneira de evangelizar. Então a gente consegue mudar sim. A gente tenta mudar mais para o lado evangélico da coisa, a didática, digamos assim. Mas eu acho que a gente consegue ser exemplos, não só eu, muita gente, para várias atitudes. Tem uma história assim que é linda, Então assim, tem uma pessoa que no final da rua, e ela é católica. Ela fez catecumenato comigo e tudo, e o esposo é evangélico. O esposo não queria receber a capelinha, e a capelinha passava na frente da casa dela, né? E tinha que fazer a voltinha, a curvinha, tinha que ir até, e ela ia e voltava. Então ela ia tipo na quarta-feira, na quinta-feira ela estava voltando para casa. Então ela via a capelinha passar na frente da casa dela, assim, em questão de 24 horas 2 vezes. E ela ficava triste por ela não poder receber a capelinha, porque o esposo não admitia a presença de Maria dentro de casa. E esse esposo ficou doente. E daí ela recebeu a capelinha enquanto ele estava doente, ele estava hospitalizado. Ela, não, esse mês eu posso pegar, porque ele não está, mas mês que vem não traga. Então tá, no outro mês a gente foi visitar ele. Sem capelinha, sem camiseta de mensageira, sem nada, a gente respeita a fé da pessoa, mas a gente foi fazer uma oração para ele, até a pedido dela. Venham fazer uma oração, venham fazer uma visita, e a gente foi, tomou um chimarrão do Senhor e tudo. No outro mês ele estava ali convalescente ainda. Na passagem da capelinha ela não viu, e ele chamou ela. Venha passar a mão na santinha, venha aqui ver a santinha que está passando, porque quando ela via passar, ela saía lá fora, encostava na capelinha e voltava para dentro. E ele via isso. Aí ela achou estranho, né? Passado mais um tempo, ele falou bem assim, se você quiser receber a caixinha da capelinha, porque até então ele não sabia, né? A caixinha da santinha, ele falou. Se quiser receber a caixinha da santinha, você pode receber, mas daí você põe no seu quarto. E daí ela falou assim, mas será que eu quero, né? Porque aí você, né, vai que tem os irmãos que vêm aqui, são evangélicos, não vão gostar. Aí ele falou bem assim, não, mas nós estamos na nossa casa. Então assim, a partir daquele momento de uma visita que a gente fez, né, ele percebeu a tristeza dela diante, né, de não ver a capelinha aquele mês e não estar lá nem nada. Mas a partir de uma visita que a capelinha fez na casa dele enquanto ele não estava, já mudou a situação. Então hoje eles recebem a capelinha, ele continua sendo evangélico, mas ele respeita, e hoje ela já não fica no quarto, ela fica na sala. Então assim, há um respeito, há um cuidado diferenciado, né? Então assim, essa é uma das histórias, tem N,
Mas essa é uma história assim que eu fiquei muito feliz, porque essa pessoa, eu acompanhei ela durante um tempo e ela mudou, ela arranjou um emprego, ela era uma pessoa depressiva, ela arranjou um emprego, ela comprou carro, ela, sabe, ela cresceu como pessoa, ela educou os filhos dela dentro da igreja católica, coisa que ela já não ia conseguir fazer devido à resistência dele, né? Então assim, foi através de uma doença, como ela fala, que Maria chegou e fez um milagre ali na casa dela. Olha, e eu fico muito feliz em ser conhecida na minha rua como Josiane da igreja, ou Josiane das capelinhas, ou Josi, aquela que fazia doce e agora trabalha na igreja. Eu fico bem feliz porque até há um tempo a gente era filha do fulano, filha do ciclano, irmã do fulano, irmã, esposa, né? E hoje eu tenho o meu nome. E eu fico, assim, extremamente feliz. E algumas pessoas falam assim, ai, você não fica brava quando alguém fala assim, coloca lá, salva o teu contato como Josi das Capelinhas? Eu falo, não. Porque ser mensageira de capelinha é uma coisa muito bonita, muito gostosa. Você está fazendo a diferença dentro da tua vida. Né? Você está fazendo a diferença, você está indo buscar uma coisa que você gosta. Né? Então, assim, é onde você vê dentro da minha casa, você vai ver capelinhas. Então, tem capelinhas ali, tem capelinhas na sala, tem capelinhas no corredor, tem capelinhas em todos os lugares. Porque é uma coisa, assim, que me resgatou da vida. Eu não sei se eu seria uma boa mãe, como eu sou hoje. Eu não sei se eu seria uma boa esposa, como eu sou hoje. Eu não sei se eu seria um bom profissional, um bom ser humano, como eu sou hoje, se não fosse por esse movimento que me ajuda e que veio da igreja. Além de me transformar num ser humano melhor, ela me promove encontros espetaculares. Né? Às vezes eu estou numa reunião lá na Cúria, lá na Mitra. Essa semana eu tive 2 vezes lá. E semana passada também tive uma vez. E estávamos fazendo uma adoração ao Santíssimo. E na hora, assim, me veio uma coisa pra mim, aquela mensagem veio pra mim. Você sabe onde que você está? Você está na Cúria Metropolitana de Curitiba, na capela da Cúria, adorando o Senhor aqui. E se não fosse por esse trabalho, eu não estaria. Então, assim, em alguns momentos eu me pego... Ano passado teve um encontro dessa comissão aqui na minha casa. Veio o Dom Peluso, veio o Dom José Mário, que agora está na Diocese do Rio Grande do Sul. E meu marido ele falou assim, nossa, eu não sabia que você trabalhava com essas pessoas. Aí eu falei assim, mas é o arcebispo, você sabe que eu vou na reunião. Ele falou assim, mas você ir na reunião é uma coisa, ele te conhecer é outra. Então, assim, são momentos, assim, não que ele seja melhor que a gente, claro que não. Ele é um ser humano tão bom quanto qualquer um. Mas ele é a maior autoridade católica dentro de Curitiba, dentro do Paraná. Ele é uma autoridade. E ele esteve na minha casa tomando um copo descartável. Não era copo descartável. Mas é um momento, assim, digamos, que eu nunca imaginei. Quando eu comecei na catequese lá atrás, levando meu filho na catequese, ou indo trabalhar na cozinha, descascar tomate, cebola, né? Mexer risoto. E eu faço isso até hoje com grande alegria, mas eu nunca imaginei que eu pudesse chegar a conhecer pessoas, ou a trabalhar com pessoas, ou conhecer lá, por exemplo, em Almirante Tamandaré, que ainda é Arquidiocese de Curitiba, ou ir numa missa em Palmeira e representar essas mensageiras, representar um movimento. Hoje, representar uma comissão, quando eu deito às vezes na cama, volto numa reunião, nossa, tinha tanta pessoa lá, assim, que eu conheci a Liz Puldaro, que é uma das pessoas, acho que mais conhecidas da RCC de Curitiba. Ele me deu uma pulseirinha, eu perguntei o que significava, e ele me contou toda uma história de Santa Teresa com aquela pulseirinha, e eu ganhei a pulseirinha. Então, assim, são esses momentos, né, de estar com uma pessoa tão conhecida, às vezes uma pessoa tão simples, como é essa vizinha aqui de baixo, que me traz uma história sensacional, magnífica, assim, de mudança de vida. É o estar com outras pessoas. Eu não tenho uma formação, eu tenho algumas informações, mas de lidar com gente eu entendo. Então é isso, é conversar, é trocar de experiência, isso me engrandece muito
Isso muda a minha vida. Quando eu entrei no movimento das capelinhas, por eu ser mais jovem, interferiu. Por eu não ter uma formação a nível universitário, interferiu também. E isso não me impediu de continuar. Quando eu assumi a comissão, por eu ser mulher, interferiu bastante. E jovem. Porque daí tinham senhores com 55 anos de movimentos que falavam: eu não tenho que escutar uma menina de 40. Eles tinham 55 de movimento, então eles tinham 70 e tantos de vida. E eles simplesmente falavam: eu não preciso escutar, você para mim não é uma autoridade. Então, assim, em alguns momentos ele interfere para o lado positivo. Por eu ser jovem, eles perguntam: o que nossa jovem está fazendo aqui? Algumas me chamam de minha menina, minha criança, né? Mas senhoras têm idade de ser minha avó mesmo. E eu tenho um grande carinho por elas. E outras vezes do lado negativo, em que a gente tem que se impor. Né? Não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou jovem, não é porque eu não tenho nível universitário, que eu não vou fazer esse papel que hoje está sendo a mim confiado. Porque a gente não galga papéis dentro da igreja, cargos dentro da igreja. A gente vai trabalhando e vai aceitando algumas coisas. E para a gente dizer sim para algumas, a gente tem que dizer não para outras, né? Então, assim, porque se você muito quer abraçar, você muito se perde. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu sigo, alguns momentos, assim, um diretor espiritual que me ajuda muito e me auxilia, que me dá algumas linhas, assim, né, para que a gente não aceite tudo e que a gente se imponha também, mesmo como mulher. Eu sou jovem, mas eu estou disponível para fazer isso. Eu não entendo isso ainda, mas eu posso entender. Eu não sei, mas eu vou aprender. Pela comunidade, eu tenho reconhecimento, sim. Até a coordenadora atual da paróquia, ela sempre fala: a Josiane começou aqui com a gente, como mensageira, daí foi para coordenar o setor, daí foi vice-presidente, e daí só assumiu como presidente. Então, assim, tem um reconhecimento, claro. Eu não fico em evidência, eu não gosto de ir e dizer: eu sou a presidente das capelinhas. Eu falo: eu sou coordenadora geral, porque sou eu que coordeno, né? Mas o presidente, assim, eu acho que é uma palavra muito... eu mando e vocês fazem, eu mando e vocês obedecem. Não é assim. Não é um trabalho, eu também digo que não é um trabalho voluntariado, que muita gente fala: eu sou voluntária. Eu não acredito nesse tipo de voluntário dentro da igreja, porque a gente não é voluntário em casa, a gente é parte integrante. E na igreja também, a gente é corpo de Cristo, a gente é parte integrante. Então, assim, eu vou trabalhar lá, eu não vou receber absolutamente nada financeiro, mas em graça, em oração, em alegria, em troca, a gente recebe muito, coisa que dinheiro no mundo nenhum paga, né? Então, assim, e o reconhecimento da arquidiocese é esse. Eu comecei a coordenar as capelinhas 2015, 2016, 2017 e 2018, então no final do ano eu encerro meu mandato. E antes de encerrar meu mandato, eles já pediram para que eu coordenasse uma comissão. Então, assim, a gente entrou nessa comissão, foram duas pessoas, Dulce da RCC e Josiane das Capelinhas. E daí, ano passado, Dom Francisco, que é o bispo referencial dos movimentos, que trabalha diretamente com os movimentos, me nomeou coordenadora e a Dulce ficou como vice-coordenadora. Embora nós duas trabalhemos juntas. Nós duas fazemos espiritualidade, nós duas procuramos palestrantes, nós duas organizamos as coisas, mas, assim, numa reunião é o meu nome que está. Então, assim, a responsabilidade está por isso, né? Então, eu acredito que vem nisso. É um trabalho pequeno que começa devagar e ele vai se alastrando. Quando tem um lado positivo, o reconhecimento vem. Não vem só reconhecimento, vem umas pedradas às vezes, que faz parte. É como a casa da gente, a família da gente. Mas, assim, eu acredito que tem reconhecimento, sim. Embora eu não trabalhe por isso. De verdade, eu não acho que eu sou merecedora de estar trabalhando da maneira que eu trabalho, nem de receber louros por nada, porque o movimento tem 80 anos e eu estou há 12 dentro dele. Mas eu trabalho com alegria, com amor, com dedicação, doando o que é o mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Nem que eu pudesse chegar a conhecer pessoas, ou a trabalhar com pessoas,
Ou conhecer lá, por exemplo, em Almirante Tamandaré, que ainda é Arquidiocese de Curitiba, ou ir numa missa em Palmeira e representar essas mensageiras, representar um movimento. Hoje, representar uma comissão, quando eu deito às vezes na cama, volto numa reunião, nossa, tinha tanta pessoa lá, assim, que eu conheci Ironis Puldaro, que é uma das pessoas acho que mais conhecidas da RCC de Curitiba. Ele me deu uma pulseirinha, eu perguntei o que significava, e ele me contou toda uma história de Santa Teresa com aquela pulseirinha, e eu ganhei a pulseirinha. Então, assim, são esses momentos, né, de estar com uma pessoa tão conhecida, uma pessoa, às vezes uma pessoa tão simples, como é essa vizinha aqui de baixo, que me traz uma história sensacional, magnífica, assim, de mudança de vida. É o estar com outras pessoas. Eu não tenho uma formação, eu tenho algumas informações, mas de lidar com gente eu não entendo. Então é isso, é conversar, é trocar de experiência, isso me engrandece muito e isso muda a minha vida. Então quando eu entrei no movimento das capelinhas, por eu ser mais jovem, interferiu. Por eu não ter uma formação a nível universitário, interferiu também. E isso não me impediu de continuar. Quando eu assumi a comissão, por eu ser mulher, interferiu bastante. E jovem. Porque daí tinham senhores com 55 anos de movimentos que falavam, eu não tenho que escutar uma menina de 40. Eles tinham 55 de movimento, então eles tinham 70 e tantos de vida. E eles simplesmente falavam, eu não preciso escutar, você para mim não é uma autoridade. Então, assim, em alguns momentos ele interfere para o lado positivo. Por eu ser jovem, eles perguntam, o que nossa jovem está fazendo aqui? Algumas me chamam de minha menina, minha criança, né? Mas senhoras que idade de ser minha avó mesmo. E eu tenho um grande carinho por elas. E outras vezes do lado negativo, em que a gente tem que se impor. Né? Não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou jovem, não é porque eu não tenho nível universitário, que eu não vou fazer esse papel que hoje está sendo a mim confiado. Porque a gente não galga papéis dentro da igreja, cargos dentro da igreja. A gente vai trabalhando e vai aceitando algumas coisas, e para a gente dizer sim para algumas, a gente tem que dizer não para outras, né? Então, assim, porque se você muito quer abraçar, você muito se perde. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu sigo, alguns momentos, assim, um diretor espiritual que me ajuda muito e me auxilia, que me dá algumas linhas, assim, né, para que a gente não aceite tudo e que a gente se imponha também, mesmo como mulher. Eu sou jovem, mas eu estou disponível para fazer isso. Eu não entendo isso ainda, mas eu posso entender. Eu não sei, mas eu vou aprender. Então, assim, pela família, no começo foi bem impactante para eles. Porque você tem uma mãe e uma esposa dentro de casa dedicada a você, devota a você, né? Ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela faz tudo. E a partir do momento que você começa a trabalhar na igreja, você vai ter que deixar alguns momentos, né? Um sábado à tarde para você trabalhar na igreja, um horário de missa, você não vai sentar na igreja, ficar sentadinha ali do lado da sua família, você vai ter que fazer uma liturgia, participar da liturgia, você vai ter que depois, mais tarde, arrumar um salão, porque amanhã vai ter um retiro. Então vai te tirando, você vai saindo desse conforto e as pessoas que estão ao seu redor, elas sentem mais. Aí vem essa calma, essa paciência de aquela pessoa boa que você é lá dentro da igreja, você tem que ser dentro de casa. Então não adianta você ser uma católica bonitinha lá dentro. Você tem que ser uma católica bonitinha aqui dentro. Porque eles, aqui dentro, que sabem os teus efeitos. Sabem que você tem TPM, sabem que você se irrita com tal coisa, que você não gosta de você na pia. Eles sabem os teus efeitos. Lá na igreja não, porque você está no meio de muita gente que não tem intimidade com você. Então para eles foi bem complicadinho no começo. Meu esposo não gostava. E teve um momento em que eu tive que trabalhar durante 5 dias seguidos dentro da paróquia, porque nós tínhamos uma festa, então tinha um trido, seguido daquele trido tinha missas, e depois da missa tinha uma noite de pastel, depois tinha uma noite de cachorro quente, então tinha que trabalhar 5 dias seguidos dentro da igreja. E ele ficou meio bicudão, bem bravinho. E o que eu fiz? Eu levei ele junto.
vai assar carne então, vai conhecer o ambiente que eu trabalho. Em vez de eu abdicar da igreja, eu levei ele junto. E assim eu faço com todos. A minha filha não participa muito, mas quando tem uma reunião, alguma coisa, ela cuida do mais novo. Sempre foi assim. Então assim eu posso contar com ela. Ah, eu tenho uma planilha para fazer, eu não sei mexer muito ali, né? Esse negócio de internet, Excel, Word, ela me ajuda. Então assim, é da maneira dela, mas ela me ajuda, ela me apoia. E isso a gente tem que reconhecer. Porque se a gente põe empecilho em tudo e vê só o lado negativo, aí você não consegue fazer nada. Você não vai conseguir ser uma boa cristã nem dentro de casa, nem lá fora. Pela comunidade eu tenho reconhecimento, sim, até a coordenadora atual da paróquia, ela sempre fala, a Josiane começou aqui com a gente, como mensageira, daí foi para coordenar o setor, daí foi vice-presidente, daí só assumiu como presidente. Então assim, tenho reconhecimento, claro, eu não fico em evidência, eu não gosto de ir e dizer, eu sou a presidente das capelinhas, eu falo, eu sou coordenadora geral, porque sou eu que coordeno, né? Mas o presidente, assim, eu acho que é uma palavra muito, eu mando e vocês fazem, eu mando e vocês obedecem, não é assim. Não é um trabalho, eu também digo que não é um trabalho voluntariado, que muita gente fala, eu sou voluntária. Eu não acredito nesse tipo de voluntário dentro da igreja, porque a gente não é voluntário em casa, a gente é parte integrante. E na igreja também, a gente é corpo de Cristo, a gente é parte integrante. Então assim, eu vou trabalhar lá, eu não vou receber absolutamente nada financeiro. Mas em graça, em oração, em alegria, em troca, a gente recebe muito, coisa que dinheiro no mundo nenhum paga. Né? Então assim, e o reconhecimento da arquidiocese é esse. Eu comecei a coordenar as capelinhas 2015, 2016, 2017 e 2018, então no final do ano eu encerro meu mandato. E antes de encerrar meu mandato, eles já pediram para que eu coordenasse uma comissão. Então assim, a gente entrou nessa comissão, foram duas pessoas, Dulce da RCC e Josiane das Capelinhas. E daí, ano passado, Dom Francisco, que é o bispo referencial dos movimentos, que trabalha diretamente com os movimentos, me nomeou coordenadora e a Dulce ficou como vice-coordenadora. Embora nós duas trabalhemos juntas. Nós duas fazemos espiritualidade, nós duas procuramos palestrantes, nós duas organizamos as coisas, mas assim, numa reunião é o meu nome que está. Então assim, a responsabilidade está por isso. Né? Então, eu acredito que vem nisso. É um trabalho pequeno que começa devagar e ele vai se alastrando. Quando tem um lado positivo, o reconhecimento vem. Não vem só reconhecimento, vem umas pedradas às vezes, que faz parte. É como a casa da gente, a família da gente. Mas assim, eu acredito que tem reconhecimento sim. Embora eu não trabalhe por isso. De verdade, eu não acho que eu sou merecedora de estar trabalhando da maneira que eu trabalho. Nem de receber louros por nada, porque o movimento tem 80 anos e eu estou há 12 dentro dele. A gente convive com muita gente. A gente convive com gente assim do nível social elevadíssimo, que mora no Batel, que mora no Curitibano, ali no Clube Curitibano, por ali. E pessoas que moram na periferia da periferia. Né? Pessoas assim que tem casos assim que a gente vai ajudar uma mensageira para fazer uma formação para um pequeno grupo de mensageiras, onde elas moram na favela. E daí elas moram na favela, elas têm que passar a capelinha. Só que para passar a capelinha, elas têm que conhecer o traficante. E muitas vezes o traficante quer a capelinha. E elas vêm com todo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E o que eu falo? Entregue a capelinha. Passe a capelinha. Porque é um traficante, é um marginal, é um criminoso. Mas ele quer a presença de Cristo na casa dele. Quem sabe um dia ele deixa de fazer isso. Quem sabe ele olhando às vezes um filho rezar um terço diante da imagem, ou ver a esposa chorando de desespero muitas vezes, ele mude a vida, porque já mudou muitas vidas. Né? Então assim, são coisas assim inimagináveis. Esse ano passado, em outubro, nós fizemos 80 anos e foi um evento assim lindo, 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 maravilhoso aqui na minha comunidade. A gente trouxe para cá porque aqui tem um pavilhão de eventos que comporta muita gente, então tinham quase 3.000 pessoas, quase 3.000 mensageiros, homens e mulheres mensageiros, e vieram de todas
os 15 setores, as 3 regiões episcopais, vieram alguns sacerdotes de fora, e a capelinha número 3 veio. Número 3, que começou o início há 80 anos atrás. Ela está no Museu Claretiano, na Igreja Imaculado Coração de Maria, que fica ali no Ouvidor Pardinho, uma igreja begezinha de esquina, coisa mais linda. Eles têm um museu e essa capelinha está lá, é a número 3. E eu pedi assim, meio que com vergonha para o sacerdote, Padre Newton, eu conversei primeiro com a coordenadora da paróquia, que a gente sempre conversa com os coordenadores. A coordenação de capelinhas, ela coordena as coordenações. Então eu não fico tendo muito contato com os sacerdotes. O contato com os sacerdotes é com o nosso assessor eclesiástico. O contato com as coordenações é comigo, daí. Eu conversei com ela, será que seria possível, assim, dar uma sondada com ele? E de repente ela, ele libera a capelinha para vocês. Eu falei, mas eu quero uma coisinha um pouquinho mais. Eu queria que ele viesse trazer a capelinha. Porque vieram os padres claretianos que trouxeram esse movimento aqui para Curitiba. E veio de Minas Gerais a capelinha, tem a história. E eu falei, e é linda, até eu falei para você, porque e ele entrou nesses 80 anos das capelinhas, num som sendo narrado. E foi um dos momentos em que eu chorei. Eu chorei porque era uma realização, não de um sonho, mas estava melhor do que eu imaginava. Aqui, é assim. Numa tarde fria de agosto, de céu azul, com as primeiras estrelas aparecendo, a paróquia engalou-se, envolva numa atmosfera festiva, entre fogos de artifício, bimbilar de sinos e dezenas de velas acesas, numa procissão que não teria mais fim. A imagem de Maria deixava a igreja matriz para fazer das famílias a igreja viva, onde ela reinará para todo sempre e em toda a arquidiocese de Curitiba. Isso aconteceu em 26 de agosto de 1937, que essa é a data do aniversário do Movimento das Capelinhas, quando ela nasceu. Então, assim, esse momento em que foi lido isso aqui, e aquele padre claretiano representando toda aquela congregação que trouxe isso em 1937, ele entrando com essa capelinha número 3, vieram 4 capelinhas, essa era 3, ela entrou, foi um momento assim que foi, pra mim, uma coroação, tipo, você tá fazendo o serviço certo, é assim que vai acontecer. Então não é por mérito teu, é assim que eu encaro, é porque Nossa Senhora quer. E por incrível que pareça, eu casei na igreja, no santuário de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, ela é padroeira do movimento de capelinhas. Quando a capelinha começou a passar na minha rua, era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu falava, nossa, mas eu não gosto dessa Nossa Senhora. Ela é tão triste, com aquele nenenzinho no colo, né? Jesus tá com Jesus no colo e tá triste. Lógico, eu não tinha vivência nenhuma de Nossa Senhora, não sabia diferenciar. Aí um dia, eu comentei assim com meu marido, eu gosto daquela Nossa Senhora. Aquela que tá assim, aquela azulzinha, eu gosto daquela. Dessa. Eu gosto dessa. E quando chegou a capelinha que eles dividiram o setor, era ela que tava. Então, assim, foi muito bonito, assim, pra mim, eu digo, ela veio em casa me buscar pra trabalhar pra ela, sabe? E a partir desse momento, eu passei vários problemas, assim, de dificuldade, de trabalho, de entendimento de familiar. Eu tive que abdicar de trabalhar no buffet pra ficar nas capelinhas. A gente tem que abrir mão, né? Muitas pessoas falam, quando eu me aposentar eu vou. Não vai, porque a igreja tem que trabalhar junto com a gente, diariamente, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então assim, a reza do terço, depois das 6 eu rezo. Não, gente, vai rezando uma Ave Maria, lavando louça, vai rezando uma Ave Maria, limpando o banheiro, vai rezando uma Ave Maria, passando roupa. Esse tipo de oração, pensa, mentaliza, para tal pessoa, precisa que aquela pessoa, né, esteja bem, vai fazer uma prova, vai fazer um trabalho, vai atender um paciente, né? Mentalize.
e reze. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente. E ela veio me buscar e me levou. Me levou. Sou dela, toda dela.